Olá pessoal, sou Jonas, diretor-geral da H2W, e nesse vídeo a gente vai ver então com um pouco mais de detalhes o software Promos, né? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Então, a gente está nele aqui já. Ele, como a gente falou no vídeo anterior da apresentação da H2W, né? Ele é um sistema onde a gente atualmente baseia nossos principais módulos nele e é onde a gente tem alguns módulos já desenvolvidos e já prontos para serem implantados nele, né? Então, ele é um sistema plataforma web, a gente acessa ele por um navegador, né, por um endereço da internet, cada cliente fica com o seu endereço específico aqui, os bancos de dados ficam separados e código-fonte também fica totalmente separado de um cliente para outro. Entrando nesse endereço, cada usuário tem seu número de usuário e senha específico, também podendo ser conectado direto com o SSO, por exemplo, do cliente, ou outros formatos, fator de múltipla autenticação, ou seja, podendo se adaptar também ao formato que o cliente precisa. E aqui, estando nele já na página inicial, essa já é a versão de design nova dos últimos meses nossos, né? Então ele tem algumas características aqui já mais novas, como filtro de menu, trava aqui de layout, né? Possibilidade de várias configurações aqui do layout, como layout fixado, menu superior aqui, e até algumas configurações de cor, né? Esse Dark Mode aqui, Dark Navigation, fica bonitinho, e até as cores aqui do próprio cliente, né? Que podem ser também, como padrão, cada usuário escolhe a sua aqui, online, e o sistema mantém essa configuração do usuário, ou pode ser definido também para o próprio cliente. O cliente pode definir aquela cor para a empresa, né? Na página inicial, aqui também no canto, vocês conseguem já alterar o idioma do sistema em tempo real. Aqui pode ser o próprio usuário, ele já troca de idioma aqui, estando na própria página, o sistema mantém na própria página, que ele não trocou porque são notícias, né, que foram criadas para essa planta, então ele traduz o que é do próprio sistema em si. Ele já vem como padrão os três idiomas, né, como inglês, espanhol, português, e aí outros detalhes aqui, como troca de senha, logoff, coisa comum de todos os sistemas. Na página inicial, ele traz alguns dados que são específicos dos módulos que aquele cliente está usando. Aqui, por exemplo, a gente está simulando o uso do módulo de plano de ação, que já é padrão do Promos, qualquer módulo ele já vem com esse módulo de plano de ação, porque ele é central no sistema. Muitos módulos geram planos de ação dentro desse módulo, então ele já fica como padrão da própria plataforma. Então, aqui, por exemplo, são dados também que foram gerados para esse teste como semanal, mas pode ser diário, pode ser mensal. Aqui, dados de produção também, que são gerados como teste aqui do sistema, como, por exemplo, a quantidade produzida, tonelagem, OE por semana, é, qualidade, por exemplo, quantas informações, quantos KPIs, quantos indicadores foram criados e qual foi a porcentagem de execução por semana, plano de ação, e aí vai. Aqui também na página inicial, esse sistema pode ser usado como fonte de notícias e de comunicação, né? Então, aqui, por exemplo, os usuários, os administradores da plataforma, da empresa, do cliente, podem incluir notícias e banners aqui. Também falando um pouquinho geral, dessa forma geral do Promos, né? Aqui a gente tem, então, todos os módulos que a gente já tem, como eu falei, prontos para serem implantados, para começar a ser utilizados imediatamente. E aqui a gente tem essa parte de administração da plataforma, do Promos como uma forma geral, né? Aqui a gente tem, então, essa parte da organização. Não vou passar um por um, né, bem detalhado, mas só para a gente ter uma ideia. Aqui é onde a gente cadastra, por exemplo, os módulos, áreas, linhas, ou seja, essas informações que vão ser gerais para todos os módulos. Então, a estrutura da empresa toda, os próprios usuários, administradores cadastram por aqui. Depois, turnos, funções, escalas, ou seja, o que é geral, são informações que podem ser utilizadas por vários módulos, estão aqui nessa área de administração geral do Promos. Depois, aqui dentro dos usuários também,
Esse relatório de acesso a gente consegue ver onde cada usuário acessou, que página foi acessada por cada usuário, né? Depois aqui a gente vê também aqui a gente vê, por exemplo, por dia, cada acesso por sistema, depois por usuário em si, depois detalhado, né? Cada acesso ali um a um. Depois a gente tem aqui registro e atualização de usuário e a definição de acesso também é bem importante a gente falar rapidamente, mas é assim, o sistema ele tem acesso independente a cada módulo, o Promos, né, de uma forma geral. Então o usuário ele pode ser administrador, por exemplo, dessa área de administração, ele vai ter acesso a essa página aqui que eu estou mostrando toda essa área aqui, ou ele pode ser administrador, por exemplo, só do módulo de segurança. Então, ele é o responsável pela área de segurança. Ou só a área de produção. Então, ele pode ter acesso só a um módulo ou a mais módulos, né? Acesso à administração. E aí ele vai poder configurar e fazer todas as alterações que são necessárias ali, toda a gestão específica desse módulo. Aqui nessa área de página inicial também, eles podem é, podem administrar aqueles dois itens lá que a gente mostrou agora há pouco, são os banners e as notícias, né, relacionadas à página inicial. Então, agora falando um pouquinho de cada módulo, vamos voltar para a apresentação aqui, compartilhar ela com vocês. Então, a gente estava aqui, né? A gente falou então um pouco do Promos e aí a gente vai falar rapidamente sobre cada um dos módulos, né? Um dos principais é esse módulo de gestão de produção e de performance industrial, né? Onde o cliente gerencia os principais indicadores e mede eficiência, os principais resultados ali da produção. O objetivo dele, como objetivo da maioria dos módulos, é melhoria da eficiência industrial e redução dos custos, né, da unidade fabricada. Esse é o módulo central, onde a gente tem realmente essas informações finais da eficiência, do OE, da quantidade produzida, tonelagem, paradas, né? E aí ele gera ações que normalmente são organizadas e são gerenciadas pelos outros módulos, como etiquetas, inspeções, de gestão de treinamento, ou seja, os outros módulos dão uma base para melhoria também dessa eficiência, dessa redução desse custo da unidade fabricada, né? Que com isso aumentando a lucratividade da fábrica. Então aqui, nesse módulo de produção, as fichas, os apontamentos, os cálculos, relatórios, eles podem ser adaptados a cada cliente. E na nossa realidade isso acontece muito. Cada cliente tem o seu cálculo, que às vezes vem da matriz, aquele mesmo cálculo, às vezes eles têm uma nomenclatura diferente para cada empresa, né, para cada cliente nosso, e a gente consegue adaptar isso dentro do sistema. As informações, como padrão nosso, também são sempre em tempo real. Então, caiu uma informação automaticamente, né, de uma interface, ou o operador acabou de salvar aquela informação, ele já está imediatamente nos relatórios. A gente tem diversas possibilidades de captar as informações de PLCs, de balanças ou de outros equipamentos, ou até de outros bancos de dados, né, de outros supervisórios. A gente tem muita abertura para receber e também para enviar essas informações para outros sistemas e para outros equipamentos, né, que entra nessa parte aqui. A gente consegue integrá-lo com SAP, TOTOS, FactoryTalk, vários outros ERPs e supervisórios. A gente tem uma estrutura de resultados, os relatórios eles são gerados em vários níveis, né? Então eles vai desde a informação geral da planta, dentro do período que foi selecionado, do mês, da semana, do dia, até a informação por operador, por turno, por líder, máquina, produto, ordem de produção, escala e vários outros lados, vários outros sentidos, né, de ver essa mesma informação para chegar realmente no último nível de detalhe necessário. Tem também a possibilidade de envio de relatórios automaticamente, até o próprio relatório, o link do relatório, ou alguma ocorrência, ou a linha chegou em um determinado nível de parada, ele pode enviar um e-mail para um supervisor ou para um grupo de pessoas. Isso pode ser também por Telegram, pelo WhatsApp ou por qualquer outro formato.
Depois, um dos outros principais módulos é esse de gestão de treinamentos, onde a ideia dele é realmente ajudar a área de treinamento a organizar e a saber o que está acontecendo em todos os treinamentos de todos os usuários. Então, essa matriz é grande, cada usuário tem dezenas aí, ou centenas de treinamentos para serem feitos, para serem mantidos, né, que eles têm que estar em dia, de acordo com cada perfil, de acordo com cada área ou função do colaborador, ou cada empresa tem uma organização. O sistema permite, primeiro, criação dessa matriz e depois a manutenção. Confirmação de que quem está online, quem tá ok, quem está com o status ok em cada treinamento, quando vai vencer, se venceu, esse treinamento pode ser feito online por cada operador diretamente, né, por cada colaborador, ele pode acessar a plataforma e fazer isso direto online, ou tem que ser agendado um treinamento presencial, e aí essa gestão desse agendamento também acontece aqui pelo sistema. Então, inicialmente, como eu falei, essa relação entre os treinamentos e os usuários essa relação é feita de uma forma dinâmica, né? Pode ser relacionado, por exemplo, a um cargo. E aí, inicialmente, naquele momento, o sistema vai ver quais usuários, quais colaboradores estão com aquele cargo e já relacionar o treinamento para ele. Se o colaborador trocar de cargo, for para um cargo que não precisa mais daquele treinamento, o sistema tira essa pendência do treinamento para ele automaticamente. E ao mesmo tempo mantém todo o histórico, todas as vezes que ele fez o treinamento, em todo o ciclo de vida dele aqui no sistema é mantido. Então, se ele voltar a um cargo que precisa naquele treinamento, por exemplo, o sistema já relaciona o último, vê se ainda está válido, ou se ele tem que renovar, se está vencido, ou seja, se nunca fez, né? Então, todos esses status, que é a parte principal do sistema de como está o status de cada treinamento para cada colaborador, esse é o foco principal do sistema. Mas aí depois ele tem, por exemplo, o controle dos treinamentos presenciais, né, agenda dos treinamentos que são feitos aí, que são agendados numa sala, com o instrutor, lista de presença, confirmação de presença com o gerente, e vários outros detalhes do dia a dia ali da operação, né? A gente tem uma área de matriz de habilidades que permitem o líder apontar o nível de conhecimento na prática ali de cada colaborador, porque às vezes é diferente do nível de uma prova, né, de uma nota ali, de uma participação de um treinamento. É realmente a sensação que o líder tem, ou o conhecimento que ele vê na prática daquela habilidade específica. Então, um líder pode apontar isso, e aí eles têm essa matriz para ver quem realmente consegue fazer, operar, ou dar manutenção em determinado equipamento, né? Depois, os relatórios com esse status, eles também, a gente consegue gerá-los por pessoa, por treinamento, por departamento, líder, cargo, por funções críticas, ou seja, diversas outras possibilidades aí de gerar essa informação, de ter essa informação de quem está ok e quem está não ok para cada treinamento. Depois a gente vai para um outro módulo, que é o módulo que a gente chama de Quality Web. A ideia dele é a gente digitalizar muitos desses formulários de qualidade, de produção ou de várias outras áreas que às vezes ficam na mão, ou ficam no Excel, ou ficam num formato não aí muito, muito organizado, né? Então, nesse módulo, o próprio cliente, o próprio responsável da área consegue criar os formulários e configurando cada campo. Ó, esse é um campo de texto, aqui eu quero que apareça um título, esse é um campo numérico, mas eu quero que ele vá de 100 a 200, se ele passar 200, de 200, se o operador colocar um valor maior de 200, ele já mostra um não ok aqui. Eu já quero que ele coloque um plano de ação, se for não ok, ou seja, toda essa configuração do formulário é feita pelo próprio cliente. E aí depois os operadores, né, os inspetores fazem esse preenchimento dentro do que é estabelecido, né? A cada hora, a cada abertura de ordem, a cada liberação de pallet, de, de lote, ou seja, dentro do que é definido aí dentro do processo da empresa. Então, vamos lá para os mais detalhes desse módulo, né? Então, como eu falei, toda essa criação desses tipos de campo, as abas, né? A relação entre as abas, ou seja, todo essa criação do formulário é feito direto
pelo cliente, sem precisar passar pela parte de desenvolvimento de sistema aqui. Todo o sistema já está preparado para vários tipos de campo. Tem esses campos de teste onde o cliente configura esses limites, como eu falei, e aí o sistema já mostra automaticamente se ele, quando o operador digita o valor, né, ou capta esse valor da balança, por exemplo, ou de um outro sistema, de um outro equipamento externo, o sistema já mostra se está ok ou não ok. Ele tem uma possibilidade limitada de criação de relatórios com vários campos. Dentro desse formulário, por exemplo, você tem 200 campos. Aí você tem um relatório para esses campos que são relacionados à qualidade, outro para os campos que são relacionados à produção, outros aos que são específicos aí para liberação do produto. Ou seja, aí vai. É possível vários relatórios aí que são criados também pelo cliente. O cliente cria o relatório com base naquele formulário que ele criou, né? E aí ele vai definindo quais são os filtros do relatório, quais são os campos ali que vão ser usados para filtrar, né, os dados do relatório, para selecionar os dados do relatório, e depois quais os campos que vão ser mostrados como resultado, como coluna ali de resultado. E aí abrindo, né, todos eles têm a possibilidade de abrir o registro, ele já abre o formulário originalmente preenchido pelo inspetor. Vários relatórios estatísticos também são gerados como padrão, com indicadores como CP, CPK, curva de Gauss, histograma, limites, e aí vai. Isso também já é como padrão do sistema. E a gente tem um aplicativo nosso, onde a gente permite instalação em computadores, por exemplo, que têm uma ligação direta com balanças, por exemplo, ou com outros equipamentos, né, que gera essa informação automaticamente, e ele puxa a informação da balança, por exemplo, e já manda direto para o nosso banco de dados. E aí isso já diminui muito erros, por exemplo, no preenchimento, e permite um preenchimento muito mais rápido pelo operador. Depois, a gente tem um dos outros 4 módulos principais aí, é esse, o CIL, de limpezas, inspeções e lubrificações. Esse módulo, ele permite a configuração dessas tarefas, dessas rotas de inspeção, né, nessas rotas de tarefa que são realizadas, que têm que ser realizadas ou numa frequência pré-definida, né? Ou são tarefas diárias, ou semanais, ou a cada 15 dias, ou seja, essas que tem que seguir ali sempre que vai ter uma produção, ou que a fábrica está em operação, tem que realizar aquela tarefa ali de conferência mesmo, de dentro desses três, normalmente dessas três categorias, né? Limpeza, inspeção e lubrificação. Então, vamos lá, mais detalhes. Primeiro, os inspetores apontam o que foi realizado, eles primeiro têm essa configuração, né, de todas essas tarefas, essas operações. O inspetor vai realizar essa inspeção, pode ser direto, por exemplo, num tablet, num smartphone ou pelo notebook mesmo. Isso já vai direto para o sistema e o sistema já se atualiza em tempo real. O sistema permite vários relatórios, né, para acompanhamento de se essa tarefa foi realizada. No final, o foco do sistema é isso. Tem tarefas que têm que ser realizadas e no final a gente precisa confirmar, comprovar que isso foi realizado dentro para seguir as normas aí de segurança, de ISO, de certificações, né? Então tem vários relatórios para realmente confirmar se foi realizada a tarefa que tinha que ser realizada, quanto tempo o operador gastou para realizar aquela tarefa, quem realmente realizou, se foi realizada em conforme, né, com o que estava estabelecido, ou se ele encontrou alguma falha, algum erro ali que depois tem que ser resolvido. Então, dentro dessas tarefas também é possível configurar EPIs, o tempo previsto, a frequência, né, como eu falei, todos os dias de semana, ou todos os dias, ou todo dia 15 do mês, o estado da máquina também é possível configurar, ou seja, essa inspeção pode ser feita com a máquina rodando, ou ela tem que estar realmente parada. Se ela tem que estar parada, ela vai ter que estar dentro de uma agenda, né, de manutenção. Então, tem que encaixar com a agenda de produção da máquina para não afetar a eficiência. E essa relação também com cada operador pode ser feito diretamente, sempre vai ser esse inspetor, ou pode ser feito de forma dinâmica. Tem várias possibilidades no sistema também de fazer essa relação, né, entre as tarefas e os operadores, os inspetores, de forma dinâmica. Os problemas que são encontrados
está fazendo uma inspeção e ele encontrou alguma falha, algo que precisa ser reparado, alguma quebra ali, algum erro na máquina, ele pode abrir direto por ali uma etiqueta de defeito, por exemplo, que é um outro módulo nosso, de uma manutenção corretiva, né? Que aí vai para o pessoal da manutenção resolver esse defeito o quanto antes. Depois, fora esses 4 módulos aí que a gente considera os principais, que são realmente um pouco mais complexos, né, um pouco mais detalhados, a gente tem vários outros módulos também que trabalham juntos com esses e que compõem essa organização e essas informações aí, essa gestão do chão de fábrica dessas atividades aí, que no final todas têm o objetivo de melhoria da eficiência, né? Um deles eu acabei de falar dentro da apresentação do SEAL, é esse das etiquetas de manutenção. Elas podem vir do SEAL ou elas podem ser geradas diretamente pelo próprio sistema, né? O operador ou quem encontrou aquele defeito aponta direto nele, por exemplo, a fechadura da sala de reuniões não está funcionando, é que a etiqueta fica aberta até o responsável pela sala ou por aquela área ou por aquela atividade resolver aquela etiqueta. Então aí a gente vai controlando também aqui, por exemplo, nesse gráfico, quantidade de defeitos que foram abertos e foram resolvidos por semana ou por mês ou por período que for estabelecido. Então a ideia é justamente essa, né? Todas as falhas que foram encontradas na produção ou em qualquer outra área da empresa são gerados dentro desse sistema, dentro de um banco de dados organizado, e aí ali fica todas as pendências ali relacionadas a isso, a manutenção corretiva fica organizado dentro do mesmo lugar. Depois, a gente tem esse módulo de observação de segurança também, praticamente todos os nossos clientes têm ele. A ideia é o apontamento de atos e condições inseguras serem realizadas diretamente nesse sistema, né? Tem muitas empresas que têm um cartãozinho, um papelzinho, né, para apontamento manual dessas observações relacionadas à segurança do trabalho. E depois eles registram num banco de dados ou num Excel para ter essas informações depois de onde tem uma tendência ali de acontecer um incidente, que é o que se tenta evitar, né? Então, aí com isso a gente consegue ver se tem uma área que está sempre não usando um determinado EPI, ou tem uma área que está cometendo muitos atos inseguros, né, fazendo manutenção ali sem seguir as regras que deveriam, e aí com esse é o objetivo desse módulo, apontar essas tendências, né, que podem gerar falhas de segurança, podem gerar incidentes e acidentes. Depois, a gente tem esse módulo do logbook, que a gente considera que é como se fosse um Facebook, uma rede social interna, onde um usuário qualquer pode realizar um post, né? Como nesse caso aqui desse exemplo. Aqui ele realizou um post sobre como dar uma dosagem aqui de um determinado produto, apontando o que ele estava vendo naquele momento. Esse post ele pode receber outros comentários, como a gente vê aqui embaixo, né? E aí o comentário também pode ter imagem. A grande diferença desse apontamento, dessa criação desse post para um Facebook, por exemplo, é que aqui ele pode ser consultado de forma organizada. Você vê tudo que um usuário criou, tudo que foi criado para uma determinada área, ou com um determinado assunto, ou com uma categoria, ou com uma palavra-chave, né? Então você consegue filtrar todas essas informações. Isso é muito usado, por exemplo, em praticamente todas as operações, onde o operador fica algum tempo, alguns dias, claro, de folga. Quando ele retorna à produção, retorna ao trabalho, a primeira ferramenta que ele vai consultar é o logbook, para ver o que aconteceu nesses dias aí que ele estava fora. Às vezes não dá tempo de troca de ideia ali, de uma reuniãozinha entre o operador que está saindo e o que está entrando, por exemplo, para assumir uma linha de produção. Então, por ali, ele assume a linha e ao decorrer dos primeiros minutos ali dele de trabalho, ele olha no logbook o que aconteceu na linha dele, na célula dele, no departamento, na planta toda, de incidente, ou seja, o que aconteceu nos últimos dias aí para ele ter a informação necessária para seguir o trabalho. Depois, a gente tem esse módulo que a gente chama de FMEA, ou análise de não conformidade, né, ou PMCARD, em alguns casos,
A ideia é o tratamento de falhas que foram detectadas, por exemplo, em uma matéria-prima que foi recebida, né? Vai para um produto final, ou até no produto final, ou qualquer outra falha que necessita uma análise mais detalhada. Então, a gente tem vários formatos de análise aqui. Primeiro, para a identificação do problema, como o que aconteceu, quando, quem detectou, o problema foi resolvido imediatamente, quem participou da equipe de investigação, por quê, análise do espinha de peixe, né, como a gente está vendo aqui. Depois, a relação com planos de ação, também podem ser criados planos de ação aí para evitarem que esse problema se repita, e até ao ponto de a gente chegar na validação do resultado, né? No final, o plano de ação foi encerrado, mas realmente resolveu o problema, isso não vai voltar a ocorrer. Então, como eu falei, isso pode ser usado para várias finalidades, né? Para vários tratamento de vários erros que, não, que muito é comum serem utilizadas essas mesmas análises, essas mesmas ferramentas, né, de tratamento de uma não conformidade. Depois, a gente tem esse módulo de controle de estoque. Tem alguns clientes nossos que utilizam esse módulo, ou até um pouco mais detalhado, um pouco mais customizado do que esse que a gente tem no Promos, né? Para gestão de estoque de 100% dos produtos que não são matéria-prima, por exemplo. Tem um cliente nosso grande que utiliza para 100% dos produtos de manutenção, EPIs, produto de estoque, ou seja, tudo que não é direto ali, que vai direto para a linha de produção, por exemplo, eles usam o nosso sistema de controle de estoque. Então, ele permite um apontamento básico, né, do estoque no primeiro momento, como cadastro dos materiais, limites, né, o limite mínimo de cada item, entradas, saídas, ajuste de estoque, inventário em tempo real. Essa saída do produto pode ser relacionada a uma pessoa, por exemplo, se em muitos casos também esse módulo é utilizado para EPI, que tem que vai direto para uma pessoa, depois a gente consegue manter um controle o EPI tem um vencimento, por exemplo, de 2 anos, então a gente consegue saber se aquele EPI que ele pegou há 2 anos atrás está vencendo. E aí algumas informações, como por exemplo, quantidade consumida, aqui como a gente vê nesse relatório de estoque, né, o relatório do inventário. Quantidade consumida nos últimos 6 meses, o que está previsto para ser consumido nos próximos 6 meses, e vários detalhes também. Nas customizações que a gente fez para alguns clientes nossos, tem várias outras áreas, como até a parte de compras também, de requisição de compra, processo de aprovação, né, está todo dentro desse módulo, até chegar ao ponto também desse módulo estar ligado com o módulo de manutenção preventiva e corretiva. Então, uma manutenção preventiva, por exemplo, que está prevista para acontecer a cada 3 meses, ela já pode ter essas peças do estoque relacionadas. Então, a gente já tem o custo previsto, com base, claro, no último valor da peça, o último valor comprado, mas já previsto com as próximas manutenções aí que vão ocorrer. Depois disso, a gente tem o módulo de planeação. Como eu falei rapidamente, né, ele é um módulo central do Promos. Muitos módulos, eles geram ação e todas essas ações, todos esses planos de ação ficam concentrados nesse mesmo módulo. Então, por exemplo, o módulo de análise de falhas, né, o FMEA, o Quality Web, observação de segurança e vários outros módulos, eles têm uma área dentro dele, dentro de um FMEA, por exemplo, uma tabela onde você gera um plano de ação relacionado àquela análise, né, àquela não conformidade. E aí esse plano fica aqui, ó. Esse plano aqui entrou, por exemplo, para a Bruna. Ela tem um plano pendente, e esse plano pode ser do Quality Web, ou do Observação de Segurança, ou do FMEA. Aqui a gente vê, nesse relatório aqui, por exemplo, a gente vê as pendências por usuário, a gente vê pendência por módulo, e a ideia é justamente essa, né? A gente vê o que tem pendente, o próprio usuário vê as pendências deles que chegaram de várias origens, e líderes e a gestão, de uma forma geral, também vê se essas pendências estão sendo resolvidas, e a negociação sobre prazo, né? Sobre quando isso vai ser resolvido. Depois, a gente tem também alguns clientes grandes que têm esse módulo aqui de gestão da permissão de entrada. Tem várias plantas grandes, vários estabelecimentos grandes, né, que têm a necessidade de entrada de terceiro, de equipe de terceira, por exemplo, para manutenção do ar-condicionado. Isso vai ser feito no final de semana. Então, isso já é registrado antes no sistema.
que empresa que virá, quais são os colaboradores que virão, né? Essa aprovação já é feita dentro do fluxo também definido pela empresa, e aí a portaria, aqui, por exemplo, dá para ver, é bem pequenininho aqui um relatório específico da portaria. Quando essa equipe chegar, a portaria consulta aqui e vê se ela está liberada, se realmente foi feita a aprovação final, e não precisa ficar ligando para ninguém, mandando WhatsApp, né? Já está cadastrado aqui, está resolvido, né? Já está claro o que vai ser feito. Depois disso, dentro do Promos, como a gente falou, é uma plataforma aberta, né, que a gente utiliza linguagens de produção, linguagens de programação abertas, como Java e SQL Server. Então, dentro dele é possível a gente desenvolver projetos sob medida. A gente tem projetos, muitos casos, muitos projetos desenvolvidos para áreas de produção, performance industrial, né, segurança do trabalho, RH e treinamentos, manutenção, xerifado, logística, supply chain, qualidade, várias outras áreas aí, mas geralmente dentro dessas mesmos departamentos e geralmente usando esse conhecimento que a gente tem dentro desses sistemas de produção. Aqui, rapidamente vendo o sistema em si, como eu já mostrei ele rapidamente, né, só algumas telas finais aqui para a gente encerrar. Dentro do módulo de produção aqui, por exemplo, eu tenho a página inicial dele, onde a gente vê, estou vendo dados aqui de abril, então a gente vê, por exemplo, quantidade produzida, OE nos últimos dias, paradas, indicadores de, que compõem a OE, né? Depois, dentro do sistema de qualidade, eu estou vendo aquele relatório CEP, de controle estatístico de processo, né? Então, eu vi aqui um formulário de teste nosso aqui, no mês do último ano, e a gente vê como ele foi preenchido, quantos por cento ele foi executado, qual dentro dessa execução, quais foram ok, né, dentro do total, então, 15% só aqui, dentro do nosso teste, claro, né? E depois ele gera um bloco desse aqui, ó, um bloco de informações desse aqui para cada campo que foi criado dentro do formulário. Cada campo que está lá, eu gero um bloco desse. Os limites dele, o que ele foi lido, né? O que ele foi registrado, histograma, curva de Gauss e os indicadores aqui, mínimo, máximo, desvio padrão. E aí, para cada um deles, ó. Esse aqui, por exemplo, ele tem os limites, né? Superior e inferior. Esse aqui tem os limites e tem o nível de aceitação também, então ficam as duas linhas aqui para. Que mais? E depois eu tenho o CIL. Essa é uma das telas principais do CIL, onde o operador vai apontar aqui o que ele fez, né? Então aqui também estou vendo dados de abril numa rota, inspeção, é teste nosso aqui também. Então, tem aqui cada operação. Essa operação é lubrificação, a máquina pode estar rodando, qual é a operação em si, né? A frequência, método que ele vai usar, qual EPI ele tem que usar aqui. Aqui ele pode, quem está montando essa tarefa, pode colocar um PDF, uma instrução, um link para o operador confirmar, né, o que tem que ser feito aqui. Aqui, como eu falei, essa relação dos defeitos já fica aqui também. Aqui a gente vê que tem uma etiqueta já aberta a essa inspeção aqui, a essa operação, né? E aqui é onde a gente vê se o operador fez ou não. Esse aqui, por exemplo, ele não fez, esse aqui ele fez, mas deu não ok, ele gastou 10 minutos, você fez ok, e aí vai cada dia que a operação foi feita. Aqui a gente tem esses mesmos valores, né, em forma de tabela. Quantos minutos aqui, por exemplo, eu tenho que ter com a máquina parada por dia? Nenhum. Não vou precisar parar a máquina aqui essa semana, por exemplo, para essa inspeção, né? E depois as mesmas informações em forma de gráfico. É isso, pessoal. Qualquer dúvida, a gente depois vai fazer, vamos fazer outros vídeos um pouco mais detalhado de cada módulo, principalmente desses 4 módulos principais. Mas qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição, é só falar com a gente. Obrigado, pessoal. Até mais.